Nós estamos recebendo aqui visitante especial pela primeira vez, né? E estou muito feliz, a igreja está feliz, a igreja hoje está cheia. Creio que é pelo a visita do nosso João. Gostaria de agradecer também os pais da nossa irmã Mariana, que está presente, né? Deus abençoe cada um de vocês, os pais da nossa irmã Marilene também, né? Os avós, estamos aí presentes, o bisavó. Tem hora que são os bisavós, né? Confunde até. A família está crescendo, né? Graças a Deus, é o projeto de Deus. E né, nesse momento nós vamos ler alguns versículos da palavra de Deus, que é importante para todos nós. Nós estamos aqui nessa noite porque é um projeto de Deus. Lá no Jardim do Éden, Deus falou com Adão e Eva: multiplicai e enchei a terra. Esse é o projeto do Criador. E Ele já nos via aqui hoje. Ele já nos via, João, no colo de Miguel. Porque o nosso Deus é um Deus onisciente. Ele é ciente de todas as coisas. E Ele é um atributo somente de Deus, onisciente. Só Ele que é onisciente de todas as coisas. E outro atributo de Deus, só inclusivamente dele, onipresente. Ele está presente em todo lugar ao mesmo tempo. Está presente aqui nessa noite, que é o Deus que nos fez, um Deus poderoso, que tem todo o poder. Então nós iremos fazer uma leitura de sempre, costumado ler, né? Por que a igreja tem esse costume, né? Dos pais trazer os filhos para aqui na frente, nós orar por eles. Deus do tempo que Jesus veio à terra, Ele veio com uma criancinha, nasceu, cresceu, e quando Ele já estava no seu ministério, 30 e poucos anos, então Ele já estava abençoando as crianças. E os pais entenderam isso, levavam para Ele orar, para Ele abençoar. Esse texto nós vamos ler aqui em Lucas capítulo 10, e o verso 13. Lucas 10, verso 13. E trazia-lhe meninos para que lhe tocasse as mãos. E os discípulos repreendiam os que traziam. E Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhe: deixar vir os meninos a mim, e não vos impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade eu vos digo, que qualquer que não receber o reino de Deus como menino, de maneira nenhuma entrará nele. E tomando-os nos seus braços, impondo-lhe as mãos, e abençoou. Salomão diz assim: a bênção do Senhor que enriquece e não acrescenta dor. Então essa bênção de Jesus que nos abençoou, e Ele está presente também nessa noite para abençoar João. E aqui, o que nos chama a nossa atenção, até na outra vez eu falei, que os discípulos estavam levando as crianças para que Jesus ali abençoasse os pais. E o discípulo estava repreendendo os pais. Eu penso que os discípulos estavam pensando assim: não, vai se estrovar o mestre, está perturbando o mestre. Mas Jesus não gostou disso, não. Falou: não, deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais são o reino do céu. E Davi escreveu também, bem antes que dos evangelhos, diz que as crianças são fruto, são herança do Senhor. Salmo 127, o versículo 3, Davi escreveu nesse Salmo 127, o versículo 3, as crianças são herança do Senhor. Então, olha lá, eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão.
Então, a criança que vem a esse mundo, Deus tem um projeto eterno com todo ser humano que vem a esse mundo. Apesar de quando passa uma idade que eles cresçam, ele precisa ele mesmo reconhecer que há um Deus criador, um Deus que ama e um Deus que nos projetou não para viver eternamente aqui nesse planeta. Deus preparou um céu para toda a humanidade. Mas a partir de uma idade que entra, que a criança vai desenvolvendo, que passa a reconhecer o bem e o mal, eles precisam de uma coisa: reconhecer que Deus enviou Jesus Cristo a esse mundo para me salvar e salvar a humanidade perdida. E aí já fica na escolha, na decisão daquele jovem, daquela criança que está crescendo. Porque aí é algo de compreender o projeto de Deus, a vontade de Deus. E Deus não quer ninguém forçado. Deus quer que ele compreende o amor dele, de nos criar, de nos sustentar, e que ele tem esse projeto para nós viver eternamente. E Jesus disse que o versículo 14, versículo 15, em verdade eu vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como um menino, de maneira nenhuma entrará nele. Olha bem, para entrar no reino de Deus, precisa de uma coisa, de uma mudança. Aquele que não receber o reino de Deus como um menino, como uma criança, que a criança não tem ódio, ela não tem raiva, ela tem uma abertura para receber o ensinamento dos pais. Outra coisa que acontece, a criança vai crescendo, o pai dá um corozinho, né? Na hora ele fica com raiva, mas deu um pouquinho, está brincando. Olha como é que é a criança. Brinca com o pai, com a mãe. E assim Jesus pega uma criança como exemplo disso. Aqueles que se tornar como uma criança não pode entrar no reino de Deus. O reino de Deus, o reino do céu aqui nos evangelhos é sinônimo. Tudo é a mesma coisa. Mas o entrar nesse reino de Deus, que é o interessante, que todos nós precisamos saber disso, é receber o governo espiritual do Deus do céu. É isso que Jesus estava falando ali naquele momento. Todos aqueles que se tornam como criança, que há um arrependimento. Jesus começou a pregar no capítulo 4, versículo 17, me parece que é o 4,17 mesmo, ele disse: Deus então começou Jesus a pregar, dizer: arrependei porque é chegado o reino do céu. O ministério de Jesus mostrando que o homem precisava de um arrependimento. Quer dizer, parar, raciocinar e mudar. Olha, eu sem Jesus, eu não sou nada. Porque Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então Jesus veio trazer uma vida para a humanidade, não uma vida física, que a vida física o João já recebeu. Mas quando ele vai crescendo, quando chegar à parte adulta, ele precisa receber essa vida espiritual, que é vindo de Jesus, vindo de Deus. É isso que eu gostaria de dizer nessa noite. E aí vem através do adulto se arrepender, ter uma mudança de vida. É que Jesus encontrou com um homem chamado Nicodemo, um doutor, um mestre na lei, e falou com ele: olha, se você não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Aquele doutor falou: o que é isso, nascer de novo? O pai dele ter falado: Jesus está louco, nascer de novo? Como é que eu vou voltar o vento da minha mãe e nascer de novo? Jesus falou: olha, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. A mensagem de Jesus está mostrando que ele veio a esse mundo, preparou um lugar para nós na cruz do Calvário, mas tem uma outra pessoa chamada Espírito Santo,
que é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele veio quando Jesus foi para o céu. Ele falou: quando eu for, enviarei outro para que fique convosco. É o Espírito Santo que o mundo não vê, o mundo não conhece, mas vocês conhecerão porque habita em vós. E o Espírito Santo desceu, inaugurou a igreja no dia de Pentecostes e continua até no dia de hoje. Aquele que tem um coração sensível, que é um arrependimento, que entende que o pecado separou nós de Deus, que precisa de Jesus, que é Ele que pagou o preço do nosso pecado na cruz do Calvário, e abre seu coração, entendendo isso, o Espírito Santo passa a morar dentro de nós. É isso que Jesus falou com Nicodemo. E aí passa a ter o governo espiritual de Deus em nós, que é o que Jesus estava falando: arrependei porque é chegado o reino de Deus. O governo de Deus estava presente e continua presente nos dias de hoje, continua presente na minha vida, na vida de todos quanto têm aceitado o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. E então essa criança é um presente de Deus, e Deus tem um projeto eterno. Depende dos avós, depende dos pais, criá-lo conhecendo a Deus, conhecendo o projeto de Deus. É isso que Deus quer que vocês façam isso. Quando ela crescer, ela saber escolher a morada no céu. Que Deus abençoe a cada um de vocês. E vou orar então pegando João agora. Poderoso Deus e eterno Pai, estamos aqui, Senhor, na Tua casa, com os avós, com os pais, aqui presentes, e com esse presente maravilhoso que é o João, que sabemos que a vida é um milagre do Senhor, só o Senhor que tem o poder para dar a vida. Estamos aqui com essa vida na minha mão, que o Senhor deu ao Miguel, a Mariana e todos os seus parentes, para a alegria e para um projeto de viver eternamente com o Senhor. Queremos, ó Pai, colocar nas Tuas mãos, João, que ele possa crescer com saúde física e também sabedoria intelectual para viver aqui nesse mundo, e sabedoria espiritual. Queremos pedir, ó Pai, a Tua mão poderosa, abençoando os pais, a Mariana, o Miguel, que está cuidando de João, para que ele cresça e seja companheiro nosso para uma morada eterna. Nós pedimos em nome do nosso amado e Salvador, que é o Senhor Jesus, que abençoe. Amém.